versículo 4. tu Biblia conmigo en Éxodo capítulo 28, verso 4. Dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Uau, que tremendo. Qué tremendo. Esse é o coração de Deus. Este es el corazón de Dios. Esse é o desejo de Deus Ese es el deseo de Dios acerca das nossas famílias. sobre nuestras familias. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, Yo me acuerdo que cuando yo tenía 9 años de edad, eu fui ouvir a apóstola Valnice yo fui a escuchar a la apóstola Baunice pregando em uma igreja. predicar en una iglesia. E quando ela terminou de pregar, Y cuando ella terminó de predicar, havia fogo no meu coração. había un fuego en mi corazón E desejo muito grande de servir a y un Deus. deseo tan grande de servir a Desde Dios. muito nova. Desde bien jovencita. E naquela época não haviam muitas mulheres que En pregavam. esa época no habían muchas mujeres que predicaran. Pelo contrário, Por lo contrario, no Brasil nós só conhecíamos a apóstola en Valnice. Brasil solo conocíamos a la apóstola Baunice. Só que ela não era casada. Solamente que ella no era casada. E ela não tinha uma família. Ella no tenía una familia. Mas quando ela terminou de pregar, os meus pais foram para o carro. Cuando ella terminó de predicar, mis papás se fueron al carro. E eu fui para a fila para falar com ela. Y yo hice la fila para hablar con ella. E quando eu cheguei perto dela, Y cuando me acerqué a ella, ela disse, pois não, o que você deseja? ella me dice, bueno, ¿y pues qué es lo que tú deseas? E eu disse para ela, apóstola, eu tenho um Y desejo. yo Ela, le dije, apóstola, tengo un deseo. eu quero servir a Deus como você serve. Yo quiero servir a Dios como tú lo sirves. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Amo a Dios con todo mi corazón. Mas dá para servir a Deus Pero ¿será que se puede servir a Dios sendo casada? casada? Dá para servir a Deus e ter família? ¿Será que puedo servir a Dios y al mismo tiempo tener una familia? Será que eu posso ter um fogão, um pano de prato, uma geladeira? ¿Será que puedo tener mi juego de platos, mi nevera? E ela disse, sim, você vai pedir a Deus que te dê um marido que tenha um coração como Y o ella me seu. dijo, claro, tú vas a pedirle a Dios que te dé un esposo que tenga el mismo corazón que tú tienes. E isso aconteceu. Y fue eso lo que Deus aconteció. me deu um esposo mais apaixonado por ele do que eu. Dios me dio un esposo que está más enamorado por él que por mí. E eu posso dizer para vocês que servir a Deus em família sempre foi o meu sonho. Y yo les puedo decir que servir a Dios en familia siempre fue mi sueño. E se nós queremos levantar uma família sacerdotal, Y si nosotros queremos levantar una familia a sacerdotal, primeira coisa que precisamos fazer la primera cosa que debemos hacer é acreditar que o chamado é familiar. es creer que el llamado es familiar. Quando nós olhamos para a Bíblia, Cuando vemos la Biblia, nós vemos claramente que Deus chama famílias. vemos claramente que Dios llama familias. Famílias inteiras. Familias completas. Em Abraão, Isaac e Jacó, En Abraham, Isaac y Jacob. nós vemos uma mesma família, Vemos una misma familia. onde a aliança com Deus Donde el pacto con Dios foi transmitida do avô para o fue pai. transmitido del abuelo para el E padre do pai para o y del filho. padre para el hijo. Porque esse sempre foi o plano Porque de Deus. ese siempre ha sido el plan de Dios. Quando nós olhamos para os reis, Cuando podemos ver los reyes, quem eram os sucessores dos ¿quiénes reis? eran los que sucederían a esos Seus reyes? filhos. Sus hijos. Quem eram os sucessores dos levitas? ¿Quiénes eran los sucesores de los levitas? Quando Deus mandou escolher os sacerdotes, Cuando Dios mandaba escoger los sacerdotes, Ele não fez um sorteio. Él no hacía un sorteo. Não, No, eram os filhos dos eran sacerdotes los hijos de los que sacerdotes sucediam seus que pais. sucedían a sus E mais padres. do que isso, Y más de eso, é ainda mais y profundo, mucho más porque o profundo, texto que nós lemos diz: porque el texto que nosotros leímos dice farão vestes sagradas que harán vestiduras sagradas para Arão e teu irmão para Aarón tu hermano e para os seus filhos, y para sus hijos, para oficiarem diante de mim, para que sean mis sacerdotes, juntos como sacerdotes. juntos como sacerdotes, Os dice. pais não precisavam morrer Los padres no necesitaban morirse para que os filhos continuassem ocupando o lugar dos pais para como que los sacerdotes. hijos ejercitaran ese lugar de los padres como Não, no plano sacerdotes. divino, No, en el plan divino, os filhos seriam pastores, los hijos serían pastores, sacerdotes, junto com os pais. juntamente con los Toda a padres. família estaria junta, Toda la familia estaría juntos, trabalhando no ministério. trabajando en el ministerio. A Bíblia deixa claro La Biblia lo deja bien que essa claro lei só era quebrada que esta ley solamente era quando uma quebrada pessoa dava lugar ao cuando pecado una persona daba lugar al e pecado cometia maldade sem y fim, cometían muchas maldades, de forma que Deus de permitia. forma que Dios los sacaba. Sim, Deus permitia que eles fossem mortos ou expulsos. Dios permitía que ellos fueran muertos o expulsados. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, nós nos impressionamos com tudo que Deus fez através da vida nos dele. impresionamos con todo lo que Dios hizo a través de la E vida isso de não él. foi da noite para o dia. Eso no fue de la noche a la mañana. Lá em 2 Timóteo 1:3, En 2 de Timoteo o 3, apóstolo Paulo diz assim: el apóstol Pablo dice así: eu dou graças a Deus, le doy gracias a Dios, a quem desde os meus antepassados al que desde mis antepasados eu sirvo. yo le sirvo. Paulo está dizendo: Pablo está
está diciendo, Eu não me tornei o que eu sou do dia para yo a no noite. soy lo que soy de la noche a la Isso mañana. começou lá atrás. Eso comenzó bien Isso atrás. começou com os meus Eso antepassados. comenzó con mis É uma antepasados. herança que eu recebi deles. Es un pacto que recibí de ellos. Os antepassados do apóstolo Paulo Los antepasados del apóstol serviram Pablo a Deus de uma tal maneira sirvieron a Dios de tal manera que conseguiram transmitir esse mesmo que amor pudieron transmitir ese mismo amor ao coração dele. al corazón de Se a él. gente continua a ler nesse mesmo Si capítulo, seguimos leyendo el mismo capítulo, nós vamos ver sobre a fé de Timóteo. vamos a ver la fe de A fé Timoteo. de Timóteo também foi uma fé herdada. La fe de Timoteo también fue una fe que él heredó. Primeiro foi a fé da sua avó Primero fue Lloyd, la fe de su abuela depois Eunice, da sua mãe Eunice después de su mamá Eunice e depois o próprio y Timóteo. después él mismo E a como Bíblia diz hijo. que não era uma fé Y la fingida, Biblia dice que no era una fe fingida, era uma fé verdadeira, era una fe verdadera. porque a fé que impacta a vida das nossas Porque la gerações fe que impacta a nuestras generaciones é uma fé verdadeira. es esa fe verdadera. É uma fé que não é de Es palavras, esa fe que no es solo de palabras, mas são de atitudes. pero son de actitudes. Sabe, queridos, ¿Sabes algo? se nós queremos levantar famílias Si queremos sacerdotais, levantar familias sacerdotales, precisamos ter no nosso coração tenemos que tener en nuestro corazón a convicção la convicción de que o dom sacerdotal de que el don sacerdotal está na vida dos nossos filhos está en la vida de nuestros por hijos uma herança familiar. y que opera a nivel familiar. Nós não podemos ter dúvida disso. No podemos tener duda de Essa eso. precisa ser a nossa verdade. Tiene que ser nuestra verdad. Há tempos atrás, uma líder da igreja Unos tiempos atrás una líder de la me iglesia procurou me buscó e ela disse, y pastora, me dice, pastora, uma mãe da igreja me procurou una mamá de la iglesia me buscó e ela me disse que acredita que a sua filha y me dice que cree que su hija está tendo um relacionamento com uma outra mulher. está teniendo una relación con otra mujer. E ela disse, pastora, ela disse para mim que ela não está pronta para ouvir e aceitar isso da Y sua ella me filha. dice que no estaba lista para escuchar eso de su propia hija E aceitar isso. y aceptar eso, Essa realidade da vida da sua la filha. realidad de su hija. E ela disse, pastora, podemos chamar a moça para Y atendê-la? ella me dice, pastora, ¿será que podemos llamar a esta joven para atenderla? E eu disse, não. Y yo le dije, no, Nós vamos chamar a mãe dela para vamos a llamar atender. a la mamá de ella para Porque atenderla. como é que a mãe dela está Porque dizendo ¿cómo es eso que la mamá está que não diciendo? está pronta Que no está lista para ouvir isso da para filha escuchar eso de la hija de ella e aceitar? y aceptarlo. Aceitar o quê? ¿Aceptar qué? Uma mentira? Una mentira, Um engano? un engaño. Essa não é a visão de Deus para a vida da Esa no filha es la, dela. la visión de Dios para la Mas vida de se ella. essa mãe Pero si esa não madre tiver essa convicção no no seu hubiera espírito, tenido esa convicción en su se ela não espíritu, tiver a visão clara que Deus tem, si ella no tiene la visión clara de acerca la da que sua Dios tiene filha, de su hija, ela não vai conseguir transmitir isso à ella sua no va a filha. poder transmitir eso Quando a a su sua hija. filha vier com essa Cuando mentira, su hija llega con una mentira, ao invés dela dizer, filha, isso é uma en mentira, vez de ella decirle, hija, eso es una mentira, ela vai dizer, ai ella va filha, a decir, ay, eu hija, vou orar para poder voy a aceitar orar para poder isso que está acontecendo na sua aceptar vida. eso que está sucediendo en tu vida. A verdade de Deus La verdad de Dios acerca dos nossos filhos sobre nuestros hijos precisa ser primeiro a nossa primero verdade. tiene que ser nuestra verdad. Quando é a nossa verdade, Cuando es nuestra verdad, nós conseguimos transmiti-la. nosotros podemos aos transmitirla nossos filhos. a nuestros hijos. Quando eu me casei, Cuando yo me casé, os meus pais não eram pastores, mis padres no eran pastores. eles amavam a Deus e serviam com interesse de coração, Amaban a Dios y le servían con todo corazón, mas eles não eram pastores. pero no eran pastores. E quando eu me casei, a família do meu marido era de Y pastores. cuando yo me casé, la familia de mi esposo sí eran pastores. E eu me lembro que a minha sogra me recebeu com muito amor. Y yo me acuerdo que mi suegra me recibió con tanto amor E ela começou a me inserir, y me empezó a enseñar, a transmitir a transmitir de que eu era uma pastora. de que yo era una E pastora. ela sempre me dizia, Eline, Y siempre me decía, a Elina, mesma unção que está sobre a vida do seu marido, la misma unción que está sobre tu esposo está sobre a sua está vida. sobre tu vida. a unção não está sobre ele. La unción no está sobre él. A unção está sobre La vocês. unción está sobre los O dos. mesmo Espírito El mismo que espíritu atua sobre a vida dele, que está sobre la vida atua de sobre él a sua vida. está sobre tu vida también. E a verdade que estava nela, a meu Y respeito, la verdad que estaba en ella sobre mí foi transmitida para o meu fue coração. transmitida Eu a não mi me via corazón. daquele jeito. Yo no me veía así. Eu não me enxergava daquele Yo no jeito. podía verme de esa forma. Mas quando eu vi que ela me Pero enxergava cuando daquela yo vi maneira, que ella me veía de e que esa ela me forma, via como uma y que pastora, ella me veía como una apesar pastora, de eu não ser uma pastora, aunque yo no era una pastora, então a verdade dela, esa verdad de a ella, verdade que ela recebeu de Deus la a meu verdad que ella respeito, recibió de Dios sobre mí, também se tornou a minha también verdade. se volvió mi verdad. Zacarias, João Batista não havia sido gerado ainda. Juan Bautista aún no había sido concebido aún. Quando Zacarias recebeu de Deus a visão acerca do Cuando seu filho. Zacarías recibió la visión sobre su hijo. E ele começou a proclamar sobre o Y él filho. comenzó a proclamar sobre su hijo. A visão que Deus tinha La dado para ele visión sobre que ele. Dios le había dado a él sobre su E a hijo. palavra do Senhor diz Y la palabra del Señor dice que ele crescia que él crecía e se fortalecia no y se Espírito. fortalecía en el Espíritu. Por que ele se fortalecia no ¿Por qué que él Espírito? se fortalecía en el Porque Espíritu? ele recebia, Porque él recibía através do
seus pais, a través de sus padres, visão la visión que Deus tinha para a vida que dele. Dios tenía para la vida de Eu me él. lembro que quando meu esposo foi ungido ao Yo ministério, me acuerdo que cuando mi esposo fue ungido al e ministerio, nós nos casamos muito novos, nosotros nos casamos bien eu jóvenes. me casei aos 16 Yo me anos. casé con 16 años. Naquela época as mulheres não eram ungidas, En esa época las mujeres no eran ungidas. mas eu me lembro que o meu sogro me colocou junto com meu Pero yo me esposo. acuerdo que mi suegro me colocó a mí junto con mi esposo E ele disse, essa unção não é unção para o Lau, y me dice, esta unción no es solo para Lau, essa é uma unção familiar. es una unción familiar. A mesma unção que está La sobre o seu misma unción esposo que está sobre tu esposo repousa sobre a sua vida. reposa sobre tu vida. Glória a Deus. Gloria a Dios. E naquele dia, En ese día eu me senti incluída. yo me sentí incluida E eu senti que eu também fazia parte. y yo sentí que yo también era Que parte, eu também tinha um chamado. que yo también tenía un llamado E que eu também tinha um y que ministério. yo también tenía un ministerio. Eu me lembro a primeira vez Yo me acuerdo la primera que o meu vez sogro me colocou para pregar na que mi igreja. suegro me puso a predicar en la Naquela iglesia. época nós ainda não conhecíamos o pastor En esa César. época todavía no conocíamos al pastor Ainda não César, tínhamos células. todavía no teníamos células. E eu me lembro que eram quase 3.000 Y yo me pessoas acuerdo que eran casi 3.000 num personas domingo à noite. en un domingo en la noche. E ele ia viajar. El pastor, mi suegro, iba a E ele viajar disse, minha norinha, y él me dice, Nuerita, eu vou viajar domingo que vem. viajo el domingo que E viene você vai pregar. y tú vas a predicar. E eu disse, não, não vou não. Y yo le dije, no, no voy a Não, o senhor predicar. está enganado. No, 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 no. Não, não. No, no, Lau no. vai pregar. Lau es el que va a predicar. E ele disse, não, Lau também Y él prega. dice, no, Lau también predica. Mas dessa vez quem vai pregar Pero é esta você. vez la que va a predicar eres tú. E quando eu era pequena, Y cuando yo era pequeña, minha mãe ia me bater cuando mi mamá me iba a quando eu castigar fazia alguma coisa porque errada. hacía algo errado, Eu aprendi algo. yo aprendí algo. Eu começava a gritar bem Si alto, yo empezaba a gritar bien fuerte, ela vai me bater menos. me pegaba menos. Então eu gritava bem alto, Entonces yo gritaba bien fuerte, como se ela estivesse me matando. como si me estuviera matando. E aí ela pensava que eu estava Y ahí morrendo ella pensaba que yo estaba muriendo e parava de me bater. y ya no me pegaba. Então eu me lembrei disso, Entonces yo me acordé de eso, da minha infância. de mi E infancia. eu disse, eu vou começar a chorar. Y yo dije, voy a comenzar a Ele llorar. vai ficar com dó de mim. Él le va a dar embarrada. E ele vai dizer, ok, Y va a decir, ok, outra vez você bueno, prega. tú predicas otro día. Então eu comecei a chorar. Entonces yo empecé a llorar. Não, meu sogro! Mi suegro, Pelo amor de Deus! por el amor de Dios, Não me coloque para pregar! no me pongas a predicar. E eu fiz todo um show. Hice el show, mayor show E de quando mi eu vida. terminei de fazer o show, Y cuando terminé de hacer el show, ele disse, él me dijo, domingo que vem. ok, el domingo que viene, E se você não pregar, y si no predicas, quando eu voltar no próximo domingo, cuando regrese el siguiente eu vou domingo, dizer para os irmãos da le igreja voy a decir a los hermanos de la iglesia que não teve mensagem que no hubo mensaje porque você não pregou. porque tú no predicaste. Aí eu fiquei 3 dias Ahí yo me quedé 3 Sin días comer. sin comer, trancada, encerrada, pedindo a Deus pidiéndole a que Dios tivesse misericórdia que da minha tuviera vida. misericordia de mi vida. Preguei em 20 minutos. Prediqué en 20 minutos. Foi a mensagem mais rápida Fue da el minha mensaje vida. más rápido de mi vida. Mas naquele dia, Pero ese día eu aprendi yo aprendí que você precisa às vezes de alguém que te que a empurre. veces uno necesita a alguien que te empuje. Pais, Padres, os filhos precisam los hijos necesitan que nós os empurremos. que nosotros los empujemos. Eles são, Ellos son. pode aplaudir o Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eles são família sacerdotal. Ellos son familia A sacerdotal. unção está sobre eles. La unción está sobre As ellos. promessas repousam sobre Las eles. promesas reposan sobre ellos. Naquele dia, anos depois, En ese día, años después, eu entendi yo entendí que naquele dia, que en ese día o meu sogro mi suegro havia sido meu Barnabé. había sido mi Bernabé. A palavra do Senhor diz que um dia, La palabra de Dios dice que un o día apóstolo Paulo recebeu uma palavra el profética. apóstol Pablo recibió una palabra profética. Deus tinha grandes coisas a fazer através Dios da vida tenía dele. cosas grandes para hacer a través de su E essa vida. palavra havia sobre Y ele. esa palabra estaba sobre él. Mas ela precisava se cumprir. Pero ella tenía que cumplirse. E haviam obstáculos. Ya habían obstáculos. Mas Barnabé ouviu Pero aquilo. Bernabé escuchó eso, Acreditou naquela palavra. creyó en esa E palabra levou Paulo diante dos y llevó a apóstolos. Pablo delante de los apóstoles. Quando João Marcos, que caminhava com eles, Cuando Juan Marcos, que caminaba con ellos, errou. erró, E o próprio apóstolo Paulo y el mismo apóstol Pablo não quis andar junto com no ele. quería caminar más con él, Barnabé continuou acreditando nele. Bernabé siguió creyendo Barnabé en él. continuou investindo nele. Bernabé continuó invirtiendo en él. Barnabé continuou empurrando João Marcos. Bernabé continuó empujando Até a que Juan anos Marcos, mais tarde, hasta que años después, O próprio apóstolo Paulo el diz: mismo apóstol Pablo dijo, enviai-me a João envíenme a Marcos, Juan Marcos, porque vai me ser muito porque útil. me será muy útil. Sabe o que aconteceu com Barnabé? ¿Saben qué aconteció con Bernabé? Ele tirou o melhor Él vio lo mejor, él sacó lo mejor que havia dentro de Paulo. que había dentro de Pablo E ele tirou o melhor y sacó lo mejor que havia dentro de que João había de Marcos. Juan Marcos. Pais, Padres, os nossos filhos nuestros hijos estão a um Barnabé
necesitan un Bernabé, estão a um Barnabé están a un Bernabé de se tornarem de volverse aquilo que Deus deseja que eles sejam. aquello que Dios quiere que ellos sean. E nós somos esse Barnabé. Y nosotros somos ese Bernabé. Nós precisamos olhar para os nossos filhos Nosotros necesitamos mirar a nuestros hijos e acreditar no grande y propósito creer en el llamado que grande Deus tem para a vida que Dios deles. tiene para sus vidas. Quando nós começamos a vê-los como esses sacerdotes, Cuando nosotros comenzamos a verlos como esos quando nós começamos a sacerdotes, tratá-los como cuando esses empezamos sacerdotes, a tratarlos que como esos eles são em sacerdotes, Deus, que ellos son en Dios, tudo vai mudar. todo va a cambiar. Eles vão começar a se ver da mesma maneira, Ellos se van a empezar a ver Y de la ellos vão misma se forma. tornar Y ellos se van a volver aquilo que Deus deseja. aquello que Dios desea. Em João 14:9, En Juan 14:9, Jesus disse: Jesús dijo, quem me vê a mim, quien me ve a mí, vê o Pai. ve al Padre. Todos aqueles que olham para os seus filhos Todos aquellos que ven a tus hijos precisam ver você. tienen que verte a ti. Você e os seus filhos, Tú y tus hijos, a nível ministerial, a nivel ministerial, não tem diferença. no debe haber diferencia. Jesus disse: vê a mim, Jesús dijo, si me ven a mí, você vê o Pai. van a ver al Padre. Se você vê o Pai, Si ven al Padre, você me vê. me van a ver a mí. Quando nós viemos a Bogotá, Cuando nosotros veníamos a Bogotá, nós percebemos isso aqui. nosotros percibimos eso aquí. Não era um pastor, No era un pastor, não era um casal de no pastores. era una pareja de mas uma pastores, família pero sacerdotal. era una familia sacerdotal. Os nossos filhos ainda eram pequenos. Nuestros hijos aún eran pequeños. E quando nós chegamos na Y igreja, cuando nosotros llegamos a la nós iglesia, começamos a ensinar os nossos nosotros discípulos. comenzamos a enseñarle a E nós nuestros começamos a discípulos. ensinar a Y igreja. comenzamos a enseñarle a la Vocês não iglesia. têm um pastor. Ustedes no tienen un pastor. Vocês não têm um casal de Ustedes no pastores. tienen una pareja de Vocês têm pastores. uma família Ustedes tienen sacerdotal. una familia sacerdotal. Quando a pastora Sara Cuando la pastora Sara era só minha pastora, era solo mi pastora, desde pequenininha, desde pequeña, dentro do meu coração, dentro de mi corazón, eu sempre olhei para ela yo siempre la miraba a ella e dizia: y decía, ela é minha pastora. ella es mi pastora. Tanto minha pastora, Es igual mi pastora como o pastor César, como el pastor César como a pastora y Cláudia. como la pastora Eu Claudia. me lembro que uma vez, Yo me acuerdo que una vez a banda Geração 12 llegó la banda Generación 12 estava adorando a Deus na nossa que igreja. estaba adorando a Dios en nuestra E iglesia. naquele dia eu estava muito cansada. Y en ese día yo estaba muy cansada. E eu falei: eu vou me assentar. Y yo dije, me voy a sentar. E quando eu me assentei, Y cuando me senté, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo habló conmigo. Se a pastora Cláudia Si la pastora Claudia estivesse aí ministrando estuviera louvor, ahí ministrando la alabanza, naquele dia estava a pastora Lorena, en ese día estaba la pastora Lorena, você se assentaria? ¿tú estarías ahí sentada? Não, Senhor. No, Señor. Então se coloca de pé Entonces ponte de e pie. aguenta nas suas pernas, Y aguanta, tus piernas van a aguantar, porque a sua pastora está aí. porque tu pastor está ahí. Por quê? ¿Por qué? Pode aplaudir ao Senhor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque ver os filhos Porque ver a los hijos é como ver os pais. es como ver a los padres. Não há diferença. No hay diferencia. Não pode haver diferença no meu No coração. puede haber diferencia en mi corazón. Você que tem os seus pastores, Tú que tienes a tus pastores, você que tem a sua família tú sacerdotal, que tienes a tu familia você precisa sacerdotal, olhar para os filhos tú tienes que ver a los hijos como você vê os como pais. tú ves a los padres. Porque aos olhos de Deus Porque delante de los não há ojos de Dios diferença. no hay Jesus diferencia. disse: Jesús dijo, olhar para mim me ven a mí, é como olhar para o meu es como pai. ver al Padre. Vocês estão vendo meu pai, Ustedes están viendo mi Padre. porque vocês estão me Porque me vendo. están viendo a mí. Quando os nossos filhos estão conosco no Cuando ministério, nuestros hijos están con nosotros en el eles ministerio, se sentem parte. ellos se sienten parte. E eles não reclamam de nada. Y ellos no van a estar reclamando Nada é de cualquier difícil cosa. demais, No hay algo tan porque eles difícil. estão envolvidos Porque no ellos processo. están Porque eles involucrados en el participam proceso. junto conosco. Porque ellos participan Quando os nossos juntamente. filhos estão conosco no Cuando nuestros ministério, hijos están con nosotros as en el gerações ministerio, são pastoreadas. las generaciones son Todas pastoreadas. as idades Todas las edades são pastoreadas. son pastoreadas. E isso é algo Y es sobrenatural. eso algo sobrenatural. Quando os nossos filhos estão conosco Cuando no nuestros ministério, hijos están con nosotros en el há ministerio, renovo sobre a nossa hay un vida. renuevo sobre nuestra Eles têm vida. ideias que nós não temos. Tienen ideas que nosotros Eles no enxergam tenemos. que nós não Ellos ven enxergamos. lo que nosotros no Eles vemos. veem na linguagem das suas Ven el gerações. idioma de las Eles generaciones. veem na linguagem do seu tempo. Ellos ven el idioma del tiempo. E o nosso ministério é Y revitalizado. nuestro ministerio es nós revitalizado. somos revigorados. Y nosotros tenemos ese vigor E nuevo. todas as famílias da Y igreja. todas las familias de la iglesia São abençoadas. son bendecidas. Agora, pastores, Ahora, pastores, ouçam o que eu vou dizer. escuchen lo que les voy a decir. Pastor César tem falado El isso. pastor César ha dicho eso. E eu não sei se nós temos Y ouvido. yo no sé si hemos Da maneira escuchado como ele eso, tem de falado. la manera como él lo ha hablado. Quem dá lugar aos filhos no Que el ministério darle lugar a los hijos en el ministerio não é a igreja, no es el quien le da lugar a los hijos en el ministerio, no es la iglesia, são os pais. son los padres. Se o pai não der, Si un padre no não der deja, um lugar,
no da lugar dos filhos no ministério, a los hijos en el ministerio, eles nunca estarão envolvidos. ellos nunca se van a Ah, involucrar. mas os irmãos da igreja amam meu filho. Ah, pero los hermanos de la iglesia aman Os irmãos nuestros da igreja hijos. valorizam os meus filhos. Ah, los hermanos de la iglesia le dan valor a nuestros hijos. O olhar dos teus filhos El ver a tus hijos não está nos irmãos da igreja. no no es el trabajo de los hermanos de la iglesia. O olhar dos teus filhos La mirada de tus hijos não está nos irmãos da no está igreja. en los hermanos de la No que iglesia, eles falam, en lo que ellos hablan, no que eles pensam en lo que ellos piensan acerca deles. sobre ellos. O olhar dos teus filhos La mirada de tus hijos está no teu olhar. está sobre tu mirada. O que você fala Lo que deles. tú hablas, O que você pensa lo deles. que tú piensas de O que ellos, você acredita sobre lo que eles. tú crees sobre ellos. Não importa o que os outros falam. La verdad no importa lo que los otros O que importa é digan. quando você olha no olho Lo que dele importa es cuando tú miras el ojo de él e diz, meu y filho, le dices, mi hijo, você é um pastor. tú eres un pastor. Você é uma pastora. Tú eres una Deus pastora. tem grandes coisas Dios tiene grandes para cosas fazer através da sua para vida. hacer sobre tu vida. Eu acredito em Yo você. creo en ti. Eu acredito em você. Yo creo en ti. Isso é o mais importante. Eso es lo más importante. Quando Davi estava para morrer, Cuando David ya estaba a punto de morir, Batseba chega para ele. Betsabé llega a él. Adonias queria ser rei. Adonías quería ser rey. Vários queriam ser reis. Varios querían ser rey. Mas Batseba chega para Pero ele Betsabé llegó a él e diz para ele, os olhos de todo y le Israel dijo, los ojos de todo Israel estão sobre ti están sobre ti para saber da tua parte para ver de tu parte quem sucederá ao rei. quién va a suceder el trono. Pastor é você, Pastores son é ustedes. o teu olhar, Es tu mirada. é a tua palavra, Es tu palabra. é a tua direção, Es tu dirección. é a tua fé, Es tu fe. é o teu coração. Es tu corazón. Os teus filhos vão chegar Tus hijos van a llegar até onde você acreditar. hasta donde tú Os creas teus que van filhos a vão llegar. chegar Tus hijos van a até llegar onde você disser que eles hasta podem donde chegar. tú digas que ellos pueden llegar. Quando Moisés nasceu, Cuando Moisés nació, todos os meninos estavam sendo mortos. todos los niños estaban siendo Mas a palavra do muertos. Senhor diz em Pero la Hebreus palabra que Dios dice en Hebreos que os pais de Moisés es que los padres de Moisés olharam para ele miraron a e Moisés viram a sua y formosura. vieron que era hermoso. Eles viram o seu chamado em Vieron Deus. su llamado en Eles Dios. viram a sua missão em Vieron Deus. su misión en Eles Dios. viram o seu propósito em Vieron Deus. su propósito E en disseram, Dios. Moisés, Y meu dijeron, filho, Moisés, mi você hijo, nasceu para ser o Tú libertador. naciste para ser un Todos libertador. os meninos estão Todos morrendo, los niños están mas muriendo, você não vai morrer. pero tú no vas a morir. Você vai viver Tú vas a e vivir você vai cumprir o y tú vas propósito a do cumplir el Senhor. propósito de Dios. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos a darle un Aplauda com aplauso al força. Señor. Dale bien fuerte ese aplauso. Não foram as palavras das outras pessoas. No fueron las palabras de las otras personas. Não foi o decreto de Faraó. No fue el decreto de Faraón. Foi a visão que os pais Fue la tiveram visión que los padres declararam tuvieron y declararon sobre a vida dele. sobre la vida de él. Essa convicção precisa ser tão grande dentro de Esa nós, convicción tiene que ser tan grande dentro de nosotros até que a nossa fé hasta que nuestra fe se torne a fé dos nossos se vuelva filhos, la fe de nuestros hijos acerca deles mesmos. sobre ellos mismos. A Bíblia diz que quando Moisés era apenas uma La criança, Biblia dice que cuando Moisés solamente era un niño, a fé dos seus pais o direcionou, la fe de sus padres lo direccionó, a fé dos seus pais o conduziu. la fe de sus padres lo dirigió. Mas quando ele se tornou um homem Pero feito, cuando él ya se convirtió en un hombre a Bíblia grande, diz pela fé Moisés já adulto la Biblia dice que por la fe Moisés ya siendo adulto decidió. já não era mais a fé dos pais de Ya Moisés. no era más la fe Agora de era los a padres fé, de Moisés. agora era a fé do próprio Moisés Ahora era la fe del propio Moisés que havia sido transmitida. que había sido transmitida. Eu me lembro que quando Rebeca tinha 15 anos de idade, Yo me acuerdo que cuando Rebeca tenía 15 años de edad, num congresso, en un congreso, o meu esposo a chamou e a ungiu mi esposo la llamó y la ungió para estar à frente dos jovens. para que ella liderara a los jóvenes. E eu confesso para vocês, Yo les confieso, eu fiquei muito brava. yo estaba muy brava E eu disse, amor, y yo le dije, mi amor, pelo amor de Deus, por el amor de Dios, essa menina só tem 15 anos. esa niña solo tiene 15 años. Como é que você coloca ela para liderar os ¿Cómo es jovens? que la vas a colocar para liderar a los jóvenes? Meu Deus. Señor mío. E ele disse, Deus me deu uma palavra. Y él me dijo, Dios me habló, Y me dio Dios una va a palabra hacer. y Dios lo va a hacer. Quando ele fala, ele faz. Cuando Dios habla, Él hace. Irmãos, quando eu fui para casa Hermanos, cuando llegué a la casa e fui orar y me fui a orar e falar com Deus, y a hablar con Dios, Senhor, o que é isso que aconteceu? Señor, ¿qué fue eso que pasó ahorita? O Senhor disse para mim, quantos anos os seus discípulos tinham El Señor me dijo, ¿cuántos años tenían tus discípulos quando você acreditou neles? cuando tú creíste en ellos? Às vezes é mais fácil acreditar nos discípulos A veces es más fácil creer en nuestros discípulos do que nos próprios filhos. que creer en nuestros hijos. E naquele dia, Y en ese día, Deus me mostrou que havia um orgulho, uma raiz de orgulho no meu coração. Dios me mostró que había una raíz de orgullo en mi corazón. Você não quer que ela esteja à frente, Tú no quieres que ella esté al frente, porque se ela falha, porque si ella falla, vai aparecer. va a aparecer. E é tua filha, não Y é? es tu hija, ¿o no? E ali eu tive que chorar muito. Y ese día yo lloré mucho.
E me arrependi diante de y me Deus. arrepentí delante de Dios. Eu disse, Senhor, me perdoa Yo le dije, Señor, me perdonas por este orgulho. por ese orgullo. Me perdoa, Me perdonas, Señor, porque eu tenho achado mais fácil porque yo estaba encontrando más fácil investir em outros, investir en otros, acreditar em outros, creer en otros, do que acreditar nos meus próprios que creer en filhos. mis propios hijos. Senhor, me perdoa. Señor, perdóname. E ali eu tive o meu Peniel com Deus. Y ahí yo tuve mi Peniel con Dios. Você precisa acreditar nos seus Tú tienes filhos. que creer en tus hijos. E você precisa ver o que Deus tem para Y fazer tú tienes que ver lo que Dios quiere na vida hacer deles en la vida de e ellos transmitir isso ao y coração deles. transmitirlo al corazón de A segunda ellos. coisa que nós precisamos La segunda cosa que necesitamos é vencer os nossos traumas. es vencer nuestros vencer as traumas, nossas frustrações. vencer nuestras frustraciones. Todos nós sabemos que o ministério é lindo. Todos nosotros sabemos que el ¿É o no ministerio es? es lindo, ¿sí o no? É lindo, Es lindo, mas tem os seus desafios. pero Eu não tiene tenho. sus desafíos, ¿o no? Tem os seus desafios. Tiene sus Eu desafíos. me lembro de uma filha de pastores Yo me acuerdo de una hija de unos que pastores me contou que me estaba contando que a primeira vez que ela foi pregar, que la primera vez que fue a quando ela predicar, desceu do púlpito, cuando ella se bajó de la tarima, uma irmã da igreja se aproximou una dela hermana de la iglesia se acercó a ella e disse para ela, ixi, y le esquece, dijo, uy, olvídalo, desiste. desiste, Você nunca vai pregar tú igual sua nunca mãe. vas a predicar igual que tu mamá. E essa foi a primeira palavra que ela ouviu. Y esa fue la primera palabra que ella E ela escuchó. falou, pastor, eu levei muito tempo Y ella me dijo, pastora, me tomó para mucho ficar tiempo livre dessa para palavra, ser libre de esa palabra, mas eu alcancei essa pero vitória. alcancé la victoria. Como pais, nós precisamos Como padres necesitamos pedir a Deus que nos dê a graça pedirle a Dios que nos dé la gracia para guardar o coração para dos nossos guardar el filhos corazón de nuestros hijos enquanto estamos com eles no en cuanto ministério. estamos con ellos en el Quantos ministerio. aqui já assistiram aquele filme A Vida é Bela? ¿Cuántos aquí ya se vieron la película que se llama La vida es bella? Quem não assistiu, eu recomendo. El que no se la haya visto, se la recomiendo. É tremendo porque o pai, na época do Es Holocausto, tremendo porque es un padre en la época del holocausto. e quando ele vai para o campo de Y cuando concentração, él va para el campo de ele leva concentración, o seu filho él está juntamente con ainda su hijo. pequeno, Su hijo aún era e pequeño. ele precisa esconder o seu Y filho. él necesitaba guardar y esconder a su hijo. Então ele chama o seu filho e diz, meu filho, Entonces le dice, mi nós hijo, estamos agora num jogo estamos en un juego e nós vamos ganhar prêmios. y vamos a ganar premios. Nós vamos ganhar pontos. Vamos a ganar puntos. E no final do jogo, Y al final del juego, quando a gente ganhar, cuando ya ganemos, você vai ganhar um tanque de te guerra. vas a ganar un tanque de guerra. Porque esse era o desejo daquele Porque menino. ese era el deseo de ese niño. Então ele começa a lidar com o filho Entonces él empieza a caminar con su em hijo meio a situações adversas. en medio de esa situación Como se adversa, tudo fosse lindo. como si todo fuera Como se lindo, tudo fosse um jogo. como si todo fuera un juego. As coisas mais terríveis Las aconteciam. cosas más terribles estaban sucediendo. Mas aquele homem guardava Pero o ese coração do hombre seu filho. guardaba el corazón de su E hijo. ele dizia, meu filho, Y le decía, mi hijo, nós estamos num jogo, nosotros estamos en un juego, mas vamos continuar. pero vamos a continuar, Vamos adiante, vamos a seguir que a adelante, gente vai ganhar, que meu vamos filho. a ganar, mi hijo. E no final, Y al final a gente vai ter a recompensa. vamos a tener la recompensa. Sabe, Sabe? aquele homem guardou o coração do seu Ese filho. hombre guardó el corazón de su hijo. E nós também precisamos guardar o Y coração dos nosotros nossos también filhos. tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos. E no final do filme, Al final de la película, aquele homem vê que ele ia morrer. ese hombre vio que él iba a morir. Então ele esconde o filho. Entonces él escondió a su hijo. E ele disse, fica aqui Y le quietinho. dijo, quédate aquí bien Agora vai quieto. ser o momento que nós vamos ganhar mais Ahora va a prêmios. ser el momento que vamos a ganar más premios. Não saia daqui No puedes salir de até ese que lugar você veja o tanque vindo hasta pela que tú estrada. veas el tanque que viene por la calle. Porque aquele pai sabia Porque ese padre sabía que os tanques eram os que americanos los chegando. tanques eran los americanos llegando. Então aquele pai morre, Entonces ese padre murió, aquele menino fica escondido, ese niño queda escondido, mas quando ele olha, pero cuando él e sale ele vê mira, o tanque y na ve el estrada, tanque en la calle, ele sai correndo. él sale corriendo E ele diz, y dice, ganhamos! ¡ganamos! O meu pai disse! Mi padre lo dijo, Nós ganhamos o nosotros tanque de ganamos el guerra! tanque de guerra. Aquele pai Ese padre protegeu o coração do seu filho. protegió el corazón de su hijo. Pastores, Pastores, nós não temos que, por causa dos nossos traumas, nosotros no podemos, por causa de nuestros traumas, por causa das nossas frustrações por causa de nuestras ministeriais, frustraciones ministeriales, querer afastar os nossos filhos do intentar ministério. alejar a nuestros hijos del ministerio. Eu já vi Yo ya lo he visto, que muitos pais, que muchos padres, por causa das suas dores, por causa de sus dolores, das suas de frustrações sus ministeriais, frustraciones ministeriales, tentaram afastar os seus filhos intentaron alejar sus hijos do ministério del ministerio e afastaram os seus filhos de Deus. y alejaron a sus hijos de Dios. Não tem como afastá-los, No hay cómo alejarlos, porque eles são chamados, porque ellos son llamados, porque eles são separados, porque ellos son separados, porque eles são escolhidos. porque ellos son E escogidos. ninguém pode esconder uma Y luz. nadie puede esconderlos. Ninguém pode esconder uma luz. Nadie puede esconder una luz.
Quando eu olho para a vida de Abraão, Cuando yo veo la vida de Abraham, eu vejo que ele foi um pai yo veo que él fue un que padre protegeu seu filho que dos traumas. protegió su hijo de los traumas. Deus disse que ia dar um filho. Dios le dijo a Abraham que le daría Abraão un hijo. espera 25 anos. Abraham esperó 25 Deus dá o años. filho. Dios le dio el E hijo. de repente, Y de un momento a Deus otro, vira para Abraão e diz: agora me dá esse filho. Dios le habla a Abraham y le dice, dame tu Sacrifica hijo. esse filho no altar. Sacrifica a tu hijo en el altar. A ordem para sacrificar o filho. La orden para sacrificar el E é contra a su hijo. lógica Iba en contra de la lógica e contra o amor humano. y en contra del amor humano. Contra a lógica, porque ele era o filho que ia trazer as En nações. contra de la lógica porque él era el hijo, el heredero para las naciones. Por contra o amor humano, porque era tudo que ele En tinha. contra del amor humano porque era todo lo que él tenía. Tudo que ele mais amava. Todo lo que él amaba. Mas de repente, Pero de un momento a otro, quando eles estão caminhando cuando ellos están para caminando o sacrifício, para el sacrificio, Isaac vira para o pai Isaac mira a su padre e diz: pai, y le dice, Padre aqui mío, está a lenha, aquí está la leña, aqui está o fogo. aquí está el fuego. Mas e cadê o cordeiro para o Pero sacrifício? ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraão Abraham, poderia ter respondido com uma mente racional. él hubiera podido responder con una mente Con la mente razonable, natural. con la mente natural. Ele podia ter respondido no meio dos seus conflitos. Él hubiera podido responder en medio de todos Porque sus Abraão conflictos. era humano. Porque Abraham era humano. E haviam muitos conflitos Y habían muchos na conflictos sua mente, en su mente, no seu coração. en su corazón. Apesar de ser um homem de fé. Aunque él era un hombre de fe, E ele podia ter dito para Isaac: él hubiera podido mirar a Isaac y cala a decirle, boca, menino. cállate la boca. Você não está vendo No estás que a gente está passando por um que momento estamos difícil? pasando un momento difícil. O ministério é difícil. Un ministerio difícil. Servir a Deus não é fácil. Servir a Dios no es fácil. Deus parece que é bipolar. Dios a veces parece que es bipolar. Uma hora diz uma coisa, Una hora dice una cosa, outra hora diz outra. después dice otra Eu não cosa. sei nem para onde nós Yo ni sé vamos. a dónde Eu não vamos. sei nem o que vai acontecer. Yo no sé qué va a suceder. Cala a boca, menino. Cállate la boca. Você não sabe No sabes que o sacrifício é você. que el sacrificio eres tú. Podia ou não podia ter dito isso? Él podía haber hablado así, Porque às vezes nós fazemos. porque a veces nosotros lo hacemos. Mas Abraão Pero Abraham fez algo que nós precisamos fazer. hizo algo que nosotros debemos hacer. Se queremos levantar famílias Si queremos sacerdotais. levantar familias sacerdotales, Ele transmitiu ao filho Él transmitió a su hijo toda a situação toda situación da maneira de Deus. de la manera de Dios. Ele não transmitiu de acordo com as circunstâncias, Él no transmitió de acuerdo a las circunstancias, mas ele transmitiu com o olhar de Deus. mas Él lo transmitió con la mirada Queridos, de Dios. Queridos, as coisas só fazem sentido. las cosas solamente hacen sentido. As labutas do ministério Los huecos del ministerio só fazem sentido solamente hacen sentido quando nós olhamos para elas cuando miramos, las vemos da maneira de Deus. de la manera de Dios. Então nós precisamos transmitir aos nossos filhos Entonces tenemos que transmitirle a nuestros todas hijos as coisas todas las cosas do ponto de vista de desde el Deus. punto de vista de Dios. Precisamos transmitir a situação. Tenemos que transmitirles a ellos la Do ponto situación de vista de desde el Deus. punto de vista de Dios. Pai, onde está o cordeiro? Padre, ¿dónde está el cordero? Deus proverá, meu filho. Dios proveerá, mi hijo. Ele mesmo não sabia onde estava, Él mismo ni sabía dónde estaba, mas ele tira os olhos do filho das circunstâncias pero él quitó la mirada de su hijo de las e circunstancias coloca em Deus. y la colocó en Dios. E é isso que nós precisamos Y es fazer. eso lo que nosotros debemos hacer. Em terceiro e último lugar, Y en último lugar, vá tercer com lugar, eles. ve con ellos. Persevere Persevera no caminho com seus en el filhos. camino con tus hijos. Fazer ministério em família é lindo, Hacer el ministerio en familia es lo más lindo. é poderoso, Es poderoso. mas nós precisamos caminhar juntos. Pero debemos caminar Invista juntos. tempo nos seus filhos. Invierte tiempo en tus hijos. Nada se compara ao tempo Nada se compara al que tiempo nós tiramos para investir na vida dos que filhos. nosotros tomamos para invertir en formar nuestros o caráter hijos, dos para nossos formar filhos. el carácter de nuestros Eu hijos. me lembro que um dia Yo me acuerdo que un día eu cheguei no quarto do meu filho mais novo. yo llegué al cuarto de mi hijo Cuando él menor era pequeño. cuando él aún era E pequeño. quando eu cheguei, havia o cesto de roupa Y suja cuando yo llegué había una canasta de ropa sucia e a roupa estava no chão ao y invés de estar no cesto. la ropa estaba en el piso en vez de estar en la canasta. E eu disse, ai, Senhor, Y yo dije, ay Señor, de novo. de nuevo. O Lucas colocou a roupa no chão ao invés de colocar no Lucas volvió a cesto. colocar la ropa en el piso y no en la canasta. E eu falei, até eu chamar o Y yo Lucas dije, hasta que yo llame a Lucas para que ele venha aqui, para que él venga acá, suba as escadas, suba las escaleras, pegue a roupa, tome la ropa coloque dentro do y la cesto coloque en la canasta e ainda reclame. y aún alegue E aí diga assim, ai, mãe, y aún diga, ay mamá, para que a senhora me chamou? ¿para qué que me llamaste? Mãe, por que a senhora não colocou para mim? Mamá, ¿por qué no lo colocaste tú por mí? Ah, não. No, Pode deixar que eu mesma faço. yo misma lo voy a Eu hacer. mesma coloco. Yo misma voy a tomarlo. E quando eu abaixei para pôr a Y cuando roupa, me agaché para coger la dentro do ropa cesto, dentro de la canasta, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo habló a mi Não corazón se trata de uma roupa dentro de um y cesto. me dijo, no se trata de una ropa dentro de una canasta, Se trata da formação de um se caráter. trata de la formación de un carácter.
E eu disse, ok, Senhor. Y yo le dije, ok, Señor. Lucas! Lucas. Aí vem o Lucas. Y ahí llegó Do Lucas. jeito que eu tinha imaginado. Igual como me lo había imaginado. Aconteceu. Así sucedió. Mas eu fiquei olhando para ele. Pero cuando empecé a mirarlo, E eu disse, ok, yo Senhor. le dije, ok, É Señor, meu trabalho. es mi trabajo. Eu vou com ele no caminho. Voy con Él en el camino. Eu vou com ele. Yo voy con Él en el Eu camino. vejo na Bíblia, Yo veo en la Biblia especificamente dois pais. específicamente dos padres. Eu vejo dois pais. Veo dos padres. Eli Elí foi o pai que não foi com os filhos. fue el padre que no fue con los hijos. Os seus filhos se tornaram pastores. Sus hijos fueron pastores. Os seus filhos eram sacerdotes. Sus hijos eran sacerdotes. Mas o pai não os acompanhou. Pero el padre no los acompañó. O pai não os guiou no caminho. El padre no los guió en el A camino. palavra do Senhor diz. La palabra del Señor dice. Eli dizendo para os filhos. Elí diciéndole a los hijos. Meus filhos, o que é isso que vocês estão Mis fazendo? hijos, ¿qué es eso que ustedes están Porque de haciendo? todo Israel, Porque de todo Israel eu ouço falar escucho que dicen do mau comportamento de del mal vocês. comportamiento de ustedes. Ele ouvia falar, Él escuchaba que hablaba, mas ele não viu o que os filhos pero él no faziam. veía lo que los hijos hacían. Porque ele não estava com eles. Porque él no estaba con ellos. Porque ele não os acompanhava. Porque él no los acompañaba. Então ele foi um pai que simplesmente delegou. Entonces él fue un papá que simplemente delegó. Mas não os orientou. Pero no los Não os orientó, instruiu ao no longo do los caminho. instructó a lo largo del camino. Quando eu olho para a vida de Abraão, Cuando veo la vida de Abraham, eu vejo um pai diferente. veo un papá diferente. Eu vejo um pai que andou com o filho por todo o Veo caminho. un papá que caminó con su hijo durante Quando todo Deus el disse para camino. ele, eu quero que você me sacrifique o teu filho. Cuando Dios le dijo, quiero que sacrifiques tu hijo, A Bíblia diz que ele toma Isaac. la Biblia dice que él tomó a Isaac E ele não vai sozinho carregando tudo. y él no va solo cargando todas las cosas. Não, ele distribui o No, ministério com él Isaac. distribuyó el ministerio con Ele Isaac. compartilha com Él Isaac. compartió todo con E a Isaac. Bíblia diz que ele leva o cutelo. Y la Biblia dice que él llevó una parte, Ele levou o cutelo, a él, faca, él llevó la vaca e levou o fogo. y llevó el fuego, Mas ele colocou a lenha pero él colocó la leña nos braços de en Isaac. los brazos de Isaac. Então ele compartilhou o ministério com Entonces Isaac. él compartió E el eles foram ministerio con caminhando. Isaac y E fueron o filho caminando. participava com ele Y das el coisas hijo do ministério. participaba con él en las cosas del Ele ministerio. não fez sozinho. Él no lo hacía solo. O filho ia ser sacrificado. El hijo iba a ser sacrificado, Mas ele estava participando junto com o pero pai. él estaba participando Nas juntamente con el coisas do padre en ministério. las O cosas seu del pai ministerio. acreditava nele. Porque el padre O seu creía pai o en él. fazia Porque participante. el padre lo hacía partícipe de E todo. por isso que ele pode perguntar. Y por eso que él podía Aqui preguntar, está isso. Padre, aquí está Mas eso. cadê o cordeiro? Pero ¿dónde está el Ele cordero? sabia como se fazia um Él sacrifício. sabía cómo se hacía Porque el ele tinha visto sacrificio. seu pai sacrificar a Deus muitas vezes. Porque él ya había visto a Abraham sacrificar tantas veces a Dios. E é tremendo que Abraão diz Y es tremendo porque para o Abraham seu dice servo: para su siervo, nós dois iremos, los dos iremos, nós dois adoraremos, los dos adoraremos e nós dois voltaremos. y los dos volveremos. Então era algo totalmente familiar. Era algo totalmente Era algo que familiar. envolvia todos. Era algo que Os involucraba a filhos todos se los sentiam hijos y los hijos se sentían participante. parte. Porque o pai Abraão Porque el padre não permitia Abraham que ele ficasse de fora. no permitía que él Ele se quedara al envolveu lado o de seu filho afuera. naquele Él momento. involucró a su hijo en ese momento. Irmãos, ele coloca o seu filho no altar. Hermano, él colocó a su hijo en el altar. Deus quer que nós, os pais, Dios quiere que nosotros coloquemos como os padres nossos filhos no altar. coloquemos nuestros hijos en el altar. Agora presta atenção em algo que eu vou te dizer. Ahora, presten atención en algo que voy a Quando decir. nós começamos a ensinar os nossos filhos Cuando nosotros empezamos a enseñar a nuestros hijos todas as coisas, todas las com a cosas visão de Deus, con la visión de Dios, eles não se levantam do altar. ellos no se levantan del altar. Muitas vezes eu me perguntei, Muchas veces yo me como é que pregunté, Isaac ficou naquele altar? ¿cómo fue que Isaac se Y no quedó se en el levantó. altar y no se levantó? Porque o seu pai havia transmitido aquele momento a ele, Porque su papá había transmitido ese da momento a él perspectiva de Deus, desde la perspectiva de e não da Dios perspectiva do homem. y no desde la perspectiva del Quando hombre. nós andamos com os nossos filhos Cuando nosotros caminamos con nuestros e os hijos levamos no altar, y los llevamos al lhes altar ensinamos acerca do y les ministério, enseñamos sobre el ministerio na perspectiva de Deus, desde la perspectiva de Dios, eles não vão se levantar do ellos altar. no se van a levantar del Eles vão altar. ficar ali. Ellos van a quedarse E o ahí. mesmo temor Y el mismo que temor existe no nosso coração que llena nuestro corazón para com Deus para Dios vai estar no coração dos va a nossos estar en el filhos. corazón de nuestros Por isso hijos. que a Bíblia chama Por eso es que la Biblia o dice temor de el Isaac. temor de Isaac. Porque o mesmo temor Porque el mismo que temor havia no coração de que había en el Abraão corazón de para o Abraham coração de Deus, para el corazón de Dios houve no coração de Isaac estuvo en el corazón de para Isaac com Deus. para O Dios. seu pai conseguiu transmitir Su a ele padre pudo transmitir a o él mesmo amor. el mismo amor. Eu me lembro que há anos atrás, Yo me acuerdo que hace unos años, quando a nossa filha Rebeca cuando nuestra hija Rebeca chegou para o meu marido, llegó a donde estaba mi esposo, ela estava no ensino médio. ella estaba en bachillerato E ela aún, disse, pai, y me dice, eu pa, preciso te dizer algo. le dijo, pa, tengo que decirte algo. Eu preciso de um mês Necesito un mes, de folga das coisas da igreja. un mes de
descanso de las cosas de la iglesia. Eu vou me dedicar aos estudos. Quiero dedicarme y enfocarme en los Eu estudios. vou aos cultos, Voy a estar en las reuniones, mas não vou fazer mais nada, pero no quiero hacer nada más. porque eu vou me dedicar aos meus Porque quiero estudos. enfocarme en los estudios. E meu marido disse, ok, Y mi esposo le dice, é isso que ok, você deseja? ¿es eso lo que quieres? Não tem problema. No hay problema. Amor! Mi amor. E eu fui. Y ahí yo llegué. E ele disse, ajoelha, Rebeca. Y él le dice, arrodíllate, Rebeca. E ela ajoelhou. Y ella se arrodilló. Ele disse, vem aqui, meu amor. Y le dijo, ven, mi Eu amor, vou ven fazer uma aquí. oração por Es que Rebeca. voy a hacer una oración por Rebeca. Esse é um momento muito importante. Es un momento muy Eu importante. quero que você Y participe. quiero que seas parte. E ele colocou a mão sobre a cabeça dela. Entonces colocó su mano sobre la cabeza de E ella. ele disse, Deus, Y le dijo, o Senhor Dios, sabe para que eu nasci. el Señor sabe para qué fue que yo nací. Eu também sei. Yo sé. E eu sei para que as minhas gerações Y nasceram. yo sé también para qué nacieron mis generaciones. Rebeca está me dizendo Rebeca me está diciendo que ela não está com tempo que ella no está con tiempo para fazer as coisas do para hacer Senhor. las cosas de Dios. Pai, Señor, eu quero fazer a mesma oração quiero hacer la misma que eu oración faço por mim, que yo hago por mí mismo, pela minha filha Rebeca. por mi hija Rebeca. Se não é para te servir, Si no es para servirte, se não é para viver para ti, si no es para vivir para ti, e se ela não tem tempo para ti, y si ella no tiene tiempo para ti, Rebeca não precisa viver. Rebeca no necesita vivir. O Senhor pode levá-la. El Señor la puede llevar. E Rebeca estava com os olhos assim. Y Rebeca estaba con los ojos así. E ela começou a chorar Y empezó a llorar. compulsivamente. Empezó a llorar muchísimo. E eu olhei para ele. Y yo lo miré a E él. eu falei, o sangue de Jesus Y tem yo le poder. dije, sangre de Jesús ten poder. Senhor, guarda-nos. Señor, guárdanos. E ele, Y él, Senhor, Señor, e no lugar da Rebeca, y en lugar de se ela Rebeca, não se arrepender, si ella no se arrepiente, se ela não mudar os seus caminhos, si ella no cambia sus caminos, me dá outra filha, dame otra hija melhor do que ela. mejor que ella. Uma filha que te ame Una hija que te ame de todo o coração, de todo corazón, que te sirva que te sirva com todo o seu entendimento. con todo su entendimiento. Aí Rebeca, não, pai, Ay, pelo Rebeca, amor de no, Deus. papá, por el amor de Dios. Não ore isso, pai, No pelo hagas amor de Deus. eso, Eu me papá. arrependo. Me arrepiento, me Eu arrepiento. não preciso de tempo No, nenhum. no necesito tiempo, no Eu vou necesito fazer tiempo. tudo, Voy a tudo, hacer tudo. todo. Ok, Senhor. Ok, Señor. Tu ouviste o que Rebeca está Tú dizendo. viste y escuchaste lo que Rebeca está diciendo. Queridos pais, Queridos padres, a nossa principal missão nuestra misión é principal apresentar as nossas gerações a es Deus. presentar nuestras generaciones a Dios. Nós precisamos fazer os nossos filhos sentirem Nosotros tenemos que hacer nuestros hijos sentir que o chamado que el llamado não é uma opção, no es una opción, é o destino deles. es el destino de ellos. Não tem outro caminho, No hay otro camino, não há outra porta. no hay otra puerta. Quando os nossos filhos Cuando nuestros hijos olharem dentro dos nossos olhos vean y miren dentro de nuestros ojos e entenderem y entiendan que essa é a nossa verdade, que esta es nuestra verdad, essa também esa también se tornará a verdade se va a deles. volver la verdad de ellos. Amém? Amén. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos en pie. Nesse final de manhã, Y al terminar esta mañana, eu gostaria de que cada pai, me gustaría que cada padre literalmente, literalmente consagrasse os seus filhos a Deus. consagre sus hijos a Dios. Eu vejo que muitos pais Yo veo que muchos padres têm sonhado muitas coisas para os seus han filhos, soñado muchas cosas para sus hijos porque de alguma maneira porque de alguna forma se frustraram se ministerialmente. frustraron ministerialmente. Hoje Deus quer restaurar Hoy Dios quiere restaurar o teu coração, tu corazón, o chamado el ministerial llamado ministerial e o chamado das tuas y el gerações. llamado de tus generaciones. Hoje Deus está te chamando Hoy Dios te está llamando para não temer nada. para que no tengas miedo. Hoje Deus está dizendo, entrega a mim Hoy Dios te está diciendo, todos entrégame esses traumas, todos esos todas traumas, essas feridas, todas esas todos heridas, esses ressentimentos. todos esos resentimientos. Entrega no meu altar. Entrégalo hoy en mi altar E entrega também y entrega también os teus filhos. tus hijos. Consagra os teus filhos Consagra tus hijos no meu altar. en mi altar. Quando nós colocamos Isaac no altar, Cuando nosotros colocamos a Isaac en el altar, Jeová Jireh se manifesta. Jehová Jireh se manifiesta. Talvez você diga, pastora, Tal vez tú dices, pastora, a situação está tão complicada. mi situación está tan Os meus filhos complicada. estão tão distantes dessa Mis realidade. hijos están tan lejos de esta realidad. Olhe para mim. Mírame a mí. Eu tenho uma palavra de Deus para Yo você tengo una nessa palabra manhã. de Dios para ustedes esta mañana. Só quando Solo cuando nós colocamos Isaac no altar, nosotros colocamos a Isaac en el altar, Jeová Jireh se manifesta. Jehová Jireh se manifiesta. Você tem coragem de colocar Isaac no altar? ¿Será que tú tienes el coraje de colocar a Isaac en el altar?
Mas você tem coragem de colocar de todo o teu coração? ¿Será que tú tienes el valor de colocarlo de todo corazón? Você tem coragem de render os teus ¿Tienes el filhos? coraje de rendir tus hijos? Você tem coragem de dizer, Senhor, eles não me pertencem. ¿Tienes el coraje de decir, Señor, no me Eles pertenecen? são teus. Son tuyos. Sacerdotes. Son Para a tua sacerdotes glória. para tu gloria. Você tem coragem de entregar de todo o teu Tienes el coração. coraje de entregar E con deixar a todo tua tu semente corazón cair em terra e y dejar morrer. tu semilla caer en tierra. Essa é a tua verdade. Esa es tu verdad. Esse é o clamor do teu coração. Ese es el clamor de tu corazón. Todos os pais que hoje querem fazer isso, Todos los padres que hoy quieren hacer eso, levanta suas mãos diante do Senhor. levanten sus manos delante de Y Dios comience a orar. y comiencen Y a comience a orar. falar com o Pai Comiencen a hablar con Se el você sente que Padre. precisa pedir perdão, Si tú sientes que tienes que pedir perdón, porque você não vai carregar nenhum sentimento de culpa. porque no vas a llevar ningún sentimiento de Hoje culpa. você vai deixar tudo diante do Hoy vas a Senhor. dejar todo delante del Hoje você vai Señor. render tudo diante Hoy do vas a altar. rendir todo delante del altar. Hoje você vai render os teus conflitos interiores. Vas a rendir esos conflictos internos. Hoje você vai render as tuas inseguranças. Vas a rendir esas inseguranzas, Os seus medos, inseguridades, esos as suas miedos, dúvidas, esas dudas, os seus questionamentos. esas preguntas. Havia muitas perguntas Había muchas no preguntas coração de Abraão. en el corazón de Abraham. Mas ele decidiu Pero él decidió ver todas as coisas ver todas las cosas com o olhar de Deus. con la mirada de Dios. Hoje Deus te chama Hoy Dios te llama a entregar o teu a olhar, entregar tu a mirada, entregar a tua a circunstância, entregar tus a circunstancias, entregar as tuas a entregar adversidades, tus adversidades, render tudo no seu altar. entregar y rinde todo en el altar. Deixa tudo no altar. Deja todo en el Talvez altar. você diga, eu fiz tudo errado. De pronto dices, yo hice todo, me Mas Deus equivoqué te en todo, trouxe aqui. pero Dios te trajo aquí. E aqui é o seu Moriá. Y aquí es ese Moriah. E você vai colocar no Y altar hoy vas a o colocar en el teu altar. Isaac. Tú, Isaac, Tu vai colocar o teu vas coração. a colocar tu corazón. Tu vai colocar a tua Vas família. a colocar tu familia. Você vai colocar as tuas Vas a colocar gerações. tus generaciones. Y Jehová Jireh Y Jehová Jireh vai se se va a manifestar. manifestar. Ele vai se levantar Él va a agora levantarse en ese momento como resgatador da tua como el família. que rescata a tu Ele vai familia. resgatar os teus Él va a